Glória seja dado a Deus. Antes eu gostaria de iniciar com uma pequena oração. Nosso Deus e Pai, Criador do céu e também da terra, conforme o sentimento que Tu colocou dentro de nós vamos gravar este vídeo agora para abrir os olhos de muitos que muitas das vezes, Senhor, se deixam levar por espíritos enganadores, que muitas das vezes vêm com coisas estranhas, Senhor, para levar as almas ao invés da salvação para a condenação. Guarda-nós, Senhor, livra-nos de todo o mal, livra-nos do espírito do anticristo, Senhor, livra-nos da idolatria por templos, livra-nos de todas estas coisas e dá para nós a crença na graça verdadeira que é Jesus Cristo. E esta crença, Senhor, estando em nós amaremos aos nossos todos irmãos, qualquer que seja a sua denominação, independente da sua denominação. Ali naquela denominação sempre haverá um que é membro da Igreja de Cristo, da igreja cuja cabeça é Jesus Cristo, e aonde o Espírito Santo governa, porque aonde o Espírito Santo não governa, é Satanás quem governa em forma de homem para tentar enganar e seduzir o povo de Deus, como Tu revelaste a um dos Teus filhos no passado, Senhor. E damos graça em Cristo Jesus, perdoa os nossos pecados. Tu conhece o nosso coração, que não tem nenhuma mágoa contra ninguém, mas tem horas que nós temos que falar até aquilo que não gostaríamos de falar, Senhor. Mas precisamos falar, porque quem sabe no abrir da nossa boca pode alguém também abrir os seus olhos e entender que a única verdade que salva o pecador é o Senhor Jesus, não é outra. Agradecemos por tudo, pedimos perdão. Deus seja sempre glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos caríssimos e ouvintes também da palavra de Deus, eu gostaria de dizer para vocês que a intenção deste vídeo não é atacar ninguém, não é um sentimento de mágoa, não é um sentimento de nada disso, irmãos. É porque hoje pela manhã eu fui surpreendido com esse sinal da parte de Deus, e se eu não fizer o que Deus me coloca no meu coração, eu estarei errando diante de Deus. E muitas das vezes o Senhor Jesus, irmãos, Ele não vinha com palavras mansas, não, muitas das vezes Ele vinha com palavras duras, com palavras que faziam com que a multidão até fosse embora. Teve uma parte na palavra que, quando o Senhor Jesus pregava, a multidão começou a ir embora. E o Senhor não falou nada. O Senhor continuou pregando aquilo que ele continuava da mesma forma, irmãos, que ele falava, ele continuou pregando da mesma forma. E alguém falou: mestre, não vês tu que a multidão vai embora? E o Senhor Jesus disse assim: por que vocês não vão também? Vocês não estão contentes? Vão embora também. Glória ao nome santo do Senhor. Mas o Senhor, naquele momento, irmãos, estava ensinando o povo. E aqueles discípulos que estavam ali falaram logo para o povo: Senhor, falaram logo para o Senhor: Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens a palavra da vida eterna? Bendito é o nome santo do Senhor. Então, naquele momento, irmãos, houve ali um despertamento. E eles falaram: não, Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens a palavra da vida eterna? Então houve um despertamento nos discípulos, que não é só ouvir aquilo que nós queremos ouvir ou pregar, apenas aquilo que nós temos vontade de pregar para agradar o público, para não machucar ninguém. E às vezes nós falando duramente, alguém muitas das vezes nos chamam de que somos revoltados, que somos magoados, que estamos isso, estamos aquilo. Então eu pergunto, quando o Senhor Jesus chegou diante do povo ali no templo de Salomão, que ele no templo já de Salomão, de Herodes, perdoe. O templo de Salomão já tinha sido derrubado, não é? E o Senhor, então, foi reconstruído, ou melhor, o templo de Herodes. Então ali foi destruído aquele templo. Agora eu não me lembro se foi de Herodes ou de Salomão, mas era o templo que os judeus usavam. E já vou deixar claro que eu não aceito nenhum antissemitismo, nenhum antissemita, aquele que não gosta do povo judeu, não gosta do povo de Israel. Eu não aceito que essas pessoas venham dar palpites sobre Israel. Ali em cima, se vocês estão vendo, tem uma bandeira de Israel. Certo, irmãos? Eu sou
uma pessoa que já estive em Jerusalém e tenho também alguma descendência, alguns laços judaicos. Se bem que eu sou cristão, então eu não aceito no meu canal alguém que venha falar contra o judaísmo ou contra, embora eu seja cristão, eu respeito o judaísmo, porque as raízes, nosso melhor amigo, o que morreu na cruz por nós, era judeu. Então eu não aceito que falem do povo judeu. E eu já vi irmãos do ministério em pregações desqualificando o povo judeu, dizendo que lá Deus não vai salvar ninguém, que aquilo lá foi no passado, que agora é a igreja do presente. Talvez o irmão esteja totalmente equivocado. O Senhor tem um mandamento perpétuo com Israel. Perpétuo é que nem é mais do que eterno ainda. E a palavra de Deus não volta atrás. Deus tem muitos que Deus vai salvar em Israel, e eu não admito, dentro do meu conceito, que se fale nada contra nenhum judeu ou nenhum israelense. Porque uma coisa é ser judeu, outra coisa é ser israelense. Muitos não sabem. Nem todo o israelense é naturalmente judeu, pelo que eu aprendi com o rabino, certo, irmãos? E eu respeito muito o Torá, porque o Torá, irmãos, para quem não sabe, são os primeiros 5 livros da Bíblia. Se eu pegar o capítulo 1 do Torá, vai estar escrito o que está escrito na nossa Bíblia, a mesma coisa. Eu já vi irmãos pregarem que o Alcorão é o livro dos judeus. Totalmente errado. Já vi pregar em reunião isso, irmão. E aí vai uma pessoa lá, e eles falam que são guiados pelo Espírito Santo, certo, irmão? E uma pessoa vai lá e prega que o Alcorão é o livro dos judeus. Não sei onde que esse irmão encontrou isso, porque o Alcorão não é o livro dos judeus. Não estou falando mal de livro nenhum. O Alcorão é livro dos islâmicos, daqueles que acreditam no Islã. O Torá é o livro da lei de Moisés, é o livro da lei, que é respeitado por todo judeu. Então, tenhamos cuidado, irmãos, para nós não misturarmos as coisas. Bendito o nome santo do Senhor, e não trazermos uma confusão, certo, irmão? Então, por que toda essa explicação, irmão? Eu já vou dizer para os irmãos. Vou ler aqui para os irmãos, no capítulo 6 de João, certo? Novamente, eu já tinha lido anteriormente disso aqui. Não sei se gravei, mas eu sei que eu já li esse capítulo hoje. E já li esse versículo hoje, meditando nele. Por isso que estou sentindo de ler novamente, agora gravando, certo, irmão? E se eu sentir de ler outra vez, eu vou ler outra vez. Porque o canal é meu, Deus preparou esse canal para mim. E eu leio quantas vezes eu sentir de ler, ok? Então, os irmãos me perdoem, parece que eu estou nervoso, mas eu sou bem ousado naquilo quando eu tenho que falar. E eu não tenho medo de falar, seja lá onde for. Se for preciso me convocar, como eu disse uma vez para um irmão, quando eu estava na congregação, que muitos falavam que Deus não era mais comigo, eu chamei um ancião e disse: irmão, vocês creem na revelação, não é? Então vamos fazer o seguinte, vocês me chamam numa reunião e vamos orar a Deus, e vamos perguntar para Deus se Ele está comigo ou não. Pronto. Aí o irmão ficou com medo. Eu falei: mas o irmão não falou que crê na revelação? Por que o irmão não me chama? Eu vou na reunião, eu falo na frente dos irmãos o que aconteceu, qual foi a minha enfermidade, conto tudo. Por que vocês têm medo? Não, irmão, a revelação não é bem assim, porque não é bem assim, porque eu não tenho dinheiro, não é? Então tudo bem, eu entendo muito bem esses irmãos, compreendo, sou pobre, não é? Se eu tivesse bastante dinheiro, talvez seria tratado de uma outra forma, não é? Isso é lógico, estou acostumado, já fui muitos anos ancião da CCB. Hoje, graças a Deus, sirvo a Deus, sou ancião de Deus, irmão, certo? Não estou difamando o nome da CCB, mas eu tenho que falar a verdade, e eu também não posso encobrir a verdade, porque a congregação cristã é uma igreja que no passado, irmãos, tinha muitos irmãos, muitos que eu respeitava e que respeito até hoje. Não vou falar mal dos irmãos, pelo amor de Deus, da irmandade, dos irmãos que estão lá. Tenho amigos lá dentro, anciães que são meus amigos, diáconos que são meus amigos. Tem anciães que eu converso com eles até hoje. E não existe nenhum tipo de preconceito entre nós. Mas, irmãos,
existem aqueles que são alienados. Teve um ancião em um lugar que uma vez falou mal de mim, sem saber nem da minha causa, porque nunca fui tratado em reunião. Mas não é isso que eu estou aqui para transmitir mágoa. Eu não tenho mágoa, mas eu tenho que explicar tudo que Deus me manda aqui hoje. Está escrito aqui, ó. Tem muitos que falam contra os críticos, né? Então vamos lá, vamos defender um pouco aqui a minha tese espiritual que Deus colocou na minha frente. E olha, irmão, é tão confirmado que quando Deus me mostrou essa parte, quando eu abri a Bíblia, caiu justamente nessa parte, sem eu escolher. 6 de Lucas, versículo 31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Somente até aqui, irmãos. Então, você não quer ser criticado. Então você não critique. Eu não gosto de falar nada, porque não é o dom que Deus me deu. Tem aqueles que falam, que criticam com uma crítica construtiva, para querer ajudar o ministério, até, quem sabe, mas o humilde, está escrito na palavra de Deus, aquele que é sábio, ele ouve e procura tirar daquilo que ele ouve o que é bom. Mas aquele que se acha superior, ele se acha dono da razão, ele não faz isso. Ele acha que ele já está com a razão e que pronto. Alguém pode dizer para mim, deixa esse assunto para lá, mas vai ser feliz e não sei o que. Irmão, eu sou feliz, eu tenho Jesus Cristo. Eu sei que Deus está comigo. Mas o meu assunto é o seguinte, irmão. Vocês ficam falando aí, isso é para vocês da CCB, dos críticos, que quem critica está com o diabo, que quem critica não é de Deus. E eu faço uma pergunta, irmãos. Eu, como do ministério há muitos anos, quantas vezes vi irmãos criticarem pessoas dentro de reuniões ministeriais? Quantas vezes vi o irmão acabar de criticar o outro depois da tapinha nas costas, do mesmo que ele criticou? Isso tudo me deixou escandalizado, enojado, irmãos. Você vê um irmão lá na frente de uma multidão falando, aquele irmão não tem testemunho, aquele irmão não sei o quê. E quando acaba a reunião, ele encontra aquele irmão, ele vai lá saudar, querido irmão, a paz de Deus e abraço o irmão. Eu pergunto para vocês, isso aí o que é? Não é uma hipocrisia? Se eu não gostar de uma pessoa, irmãos, eu vou chegar naquela pessoa, pessoalmente, vou falar, olha irmão, eu não concordo com isso, nem com isso, nem com isso. Não vou ficar mandando mensagem, não. Eu já vou falar direto com aquela pessoa. Uma vez por eu pregar numa cidade que Deus me mandou, um ancião me proibiu de ir naquela cidade, mas ele não falou comigo, falou com outros. E os outros vieram falar comigo. Eu não podia ir mais lá por causa daquela palavra. E eu não deixei para outro dia, eu liguei direto para aquele ancião que me proibiu. E disse para ele, Deus já levou ele, Deus que tenha ele em bom lugar. Disse para ele, irmão, quero saber do irmão o seguinte, o irmão me proibiu de ir na sua cidade, por que motivo? Eu errei alguma coisa em alguma pregação, irmão? Ele disse, não, é porque você abraçou um irmão desse jeito, que está sem liberdade, e você profetizou a vitória dele. Eu falei, irmão, eu abracei sim esse irmão que vocês tiraram a liberdade, porque ele é meu amigo, irmão. Agora, quanto ao profetizar, eu não profetizei nada. Agora, se eu tivesse profetizado a libertação dele, ao invés do irmão me proibir de ir na sua cidade, você deveria ficar contente, porque você teria que amar aquele irmão. Não foi isso que Cristo ensinou, irmão? Aí ele falou, mas você veio aqui e dividiu a irmandade, porque agora está... Como você tem crédito aqui, todo mundo está acreditando na palavra que você pregou que o gigante Golias ia cair. Eu falei, irmão, eu preguei a doutrina de Jesus Cristo, disse que o gigante Golias do pecado ia cair e que o Senhor ia vir buscar a igreja. Agora o irmão entendeu tudo errado. E quem passou para o irmão isso aí, entendeu errado, porque foi o irmão do ministério. Eu falei, eu sei quem foi, só que tem uma coisa, irmão, esse irmão, ele não foi sincero com Deus, e também não foi sincero comigo e nem com o irmão, porque eu preguei sobre o pecado, que o Senhor ia derrubar o pecado, a força do pecado, na volta de Jesus Cristo, quando ele voltasse em nuvens de glória. Eu não falei a respeito do irmão. O irmão já pensou que o Golias era o irmão, a não ser que o irmão se sinta Golias. E agora eu digo para o irmão uma coisa, eu não gosto de tratar assuntos
assim por telefone, irmãos. Eu prefiro olhar no olho do irmão. Ah, e eu queria saber do irmão uma coisa, porque chegou ao meu conhecimento que o irmão me proibiu de ir na sua cidade. Eu queria saber se o irmão tem o documento da sua cidade, se a cidade pertence para o irmão, porque na palavra de Deus diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Ele pegou e falou, tá bom, irmão, vai fazer sua viagem em paz, que eu estava indo para um país, irmão, com a condição que Deus preparou para mim, sem nenhum tipo de coleta, né? Mas com aquilo que Deus preparou para mim, e aquele irmão era com ciúmes. Porém, quando eu voltei, eles iam me chamar para mim ser sentado, porque eu abracei um irmão e saudei ele com a paz de Deus, só por causa disso. Só que, irmãos, eu não fui sentado porque Deus me prometeu e me guardou. Não era chegado o momento de eu sair. Quando chegou o momento, Deus criou um caminho e eu saí, irmão. Não importa o caminho que Deus criou, importa que eu saí. E hoje eu vejo as coisas com os outros olhos. Eu vejo que se eu não quero ser criticado, eu também não devo criticar. Quantas vezes eu vi irmãos criticando denominações, chamando irmãos no secreto, nas reuniões secretas, chamando irmãos de coisas terríveis, de pecadores, de irmãos que, enfim, coisas que eu não tenho coragem de falar aqui, e não estou citando o nome de ninguém. Mas quando acabava a reunião, irmãos, eles iam na casa dos outros, desses irmãos, tomar café, jantar. Teve irmãos que falou de irmãos do ministério para mim, e eu nunca falei para ninguém. Eu fui lá, reconciliei a família, e depois aqueles mesmos irmãos que diziam que detestavam aquele irmão, que não suportavam a maneira dele, que ele tinha feito coisas, negócios errados, totalmente enrolados com pessoas. E eu sou testemunha porque eu sei de várias pessoas, inclusive pessoas que até hoje não foram retribuídas, porque foram lesadas financeiramente por aquele irmão. E infelizmente, eu tenho o nome dele, tenho provas e tudo. Infelizmente, essas famílias que foram, quando eu saí daquele ministério, essas famílias abraçaram aquele irmão e, enfim, porque aquele irmão ficou numa posição elevada, então já ficaram com interesse em receber algum cargo, não é? Por certo. Irmãos, pelo amor de Deus, quanta hipocrisia, irmão, quanta mentira. Vocês não querem ser criticados, irmãos. Uma crítica construtiva, porque um irmão fala uma coisa, porque o outro fala outra. Vamos procurar andar conforme o Senhor Jesus andou, irmãos. Vamos ter um pouco de vergonha e andar conforme Cristo nos ensinou. Amar uns aos outros. Eu digo que amo vocês, irmão. Agora ainda existem pessoas que vêm no meu canal falar coisas. Eu gravei vídeos dizendo para essas pessoas, ah, mas você tem canal, você tem que estar preparado. Irmãos, eu estou preparado. Mas o que me dá assim uma tristeza, não é uma revolta nem uma mágoa, é saber que um cristão deseja o mal do outro. Isso é uma coisa inaceitável, irmãos. Irmãos da CCB, cuidado. Eu já vi irmãos anciães desejarem a morte do outro irmão para ficar no lugar dele. O irmão veio falar comigo. Falou assim, ó, aquele aí já está velho, desse jeito. Eu para começar, não gosto de usar esse termo velho. Eu digo mais antigo, ou aquele senhor já é um indôneo, já é uma pessoa de mais idade. Eu acho um desrespeito contra o ministério, contra qualquer instituição. Agora chega um ancião, mais antigo do que eu, e dizer assim, olha, aquele ali já está velho, daqui a pouco ele morre, e eu fico no lugar dele, e você vai ser o segundo depois de mim, ou o terceiro. Eu fiquei olhando assim, eu falei, mas eu não quero que aquele irmão morra. Para mim ele pode viver até os 100 anos, ele não me fez mal nenhum. Mas eu já escutei isso, irmão. Isso daí é procedimento de um ancião? Eu não vou citar nome de ninguém aqui, mas se esse ancião ver esse vídeo, ele vai saber que foi ele. E muita gente vai lá e ele prega e glória a Deus. E uma vez ele disse para mim assim, quando eu era novo no ministério, né? Porque ninguém queria eu no ministério, irmãos. Foi por Deus mesmo que eu fui para esse ministério. Uma vez ele disse para mim assim, quando você não tiver a palavra, irmão, nem se preocupa, abre a Bíblia e lê qualquer trecho lá e vai falando e o povo vai dando glória.
Quando ele falou aquilo para mim, irmão, eu vi que estava totalmente errado. Eu falei, Senhor, é preferível pegar minha Bíblia e orar em casa e ler um trecho, meditar naquele trecho, e depois ficar com ele na minha mente, esperar a revelação de Deus ou a virtude, se Deus me trazer aquele trecho que eu já li, que eu já procurei saber a essência daquilo, para mim não falar besteira na frente do povo, irmão, como eu já ouvi muitos falarem, certo? E por isso eu fui chamado a atenção, porque uma vez um ancião também no batismo falou coisas que não devia, e eu, como naquela época era cooperador de jovens, chamei o ancião, levantei no meio do batismo, chamei o ancião e falei, irmão, não devia falar isso aí, irmão, baixinho no ouvido dele. Ele ficou bravo comigo, ninguém viu, eu não envergonhei ele, chamei e falei, e ele mandou sentar nervoso, irmão. Não está mais também na congregação, não está mais em lugar nenhum, acho que nem na terra, Deus o tem em bom lugar. Então, irmãos, eu não estou aqui querendo difamar ninguém, eu não estou aqui dizendo nada para ninguém, não estou aqui magoado. Ah, o irmão está magoado, vão colocar no comentário que eu estou magoado. Vão me chamar de falso profeta, de lobo, de não sei o que. Chama, irmão, o que está no teu coração vai sair pela tua boca, com certeza. Eu não chamo nenhum dos teus líderes de lobo. Eu não chamo nenhum dos teus companheiros de ministério de falsos profetas. Eu só gostaria de aconselhá-los, no amor de Jesus Cristo, que lessem a Bíblia. Que não acabasse o culto, jogasse a Bíblia em cima do guarda-roupa e só pegasse no outro dia depois do culto. Para não falar coisas que não se deve falar, irmãos. Agora a pessoa vem falar que quem sai da congregação vira bandido. Pelo amor de Deus, irmãos. Isso daí é o teu desejo? É o desejo do teu coração? Se você tem o amor de Cristo, você quer que o teu irmão vira bandido, irmão? Que espírito é esse que está atuando em você? Outro vem dizer que aquele que critica é filho do diabo. E você que quantas vezes criticou? Você é filho de quem então? Irmãos, tenha cuidado no que você fala, porque a palavra de Deus diz assim, aquilo que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós também. O que você está fazendo? Chamando as outras denominações de seita. Agora estão chamando a congregação de seita. Tem um monte de gente chamando aí. Porque você chamou os outros irmãos de primos. Agora tem muitos irmãos que não consideram mais você. Por quê? Porque você criticou eles. Você está só lembrando hoje, mas o passado você esqueceu. Por que você não faz como o irmão Franciscão ensinou? O irmão Franciscão ensinou que era para ter rebatismo? Pensa que eu não sei a história toda? O irmão Franciscão disse que era para nós... Eu estou falando do Franciscão, não idolatrando ele, mas ele foi um dos homens que Deus usou muito e que eu tenho respeito. Quando que vocês fazem o que o Franciscão falou? Que se até o quadro que estava lá na porta da igreja que Deus revelou para o Franciscão mandaram tirar. Por que mandaram? Incomodava alguém? Devia incomodar Satanás. Porque eu sempre achei bonito aquele quadro. Por que mudaram o tópico de ensinamento no inário? Para que mexer no inário que faz tantos anos que existia, um inário tão lindo? E eu fiquei sabendo por anciães mais antigos que houve uma reunião que esse inário 4 nunca mais era para ser mexido, a não ser se precisasse algumas mudanças. E dizem, os mais antigos que eu tive contato, que dorme no Senhor, que este inário não era para ser mexido mais. Quer dizer que aquela reunião que diz que foi Deus que revelou, que inspirou, não é mais Deus? Vocês não mexam, irmão, aonde vocês não devem mexer, porque senão vocês vão ouvir coisas. E não estou aqui revoltado. Queridos irmãos, amo vocês. Aí você vai falar, você fala de amor, mas você despejou ódio. Onde que tem ódio aqui? Estou falando a verdade. Jesus Cristo chegou diante daqueles que estavam na sinagoga e desceu o chicote, irmão. E ele não estava com ódio de ninguém. Virou as mesas dos cambistas e não estava com ódio de ninguém. E você fala mal da outra igreja, fala mal do pastor da outra igreja, fala mal do dirigente da outra igreja, e às vezes ele tem muito mais bagagem do que você. Eu conheço pessoas de outras denominações, irmãos, que têm amor, que tratam as pessoas com amor, com carinho. Você joga e diz que é para ficar no banco da misericórdia. Que banco da misericórdia? Para mim tudo é misericórdia, até a tribuna que você usa, o púlpito que você sobe é da misericórdia.
Me mostra para mim nas Sagradas Escrituras que existe banco da misericórdia. Deus que tem a misericórdia de você, irmão. Você está julgando, você não está percebendo que o fim está chegando? Será que não é melhor você fazer uma anistia, irmão? Chamar todos o que você jogou fora? Será que o ministério não deveria falar isso? Fazer uma reunião com todos e haver uma reconciliação geral? E dar uma oportunidade para todo mundo, irmão? Assim você estaria demonstrando: ah, mas aquele lá não merece mais. Por que não merece? Você é Deus? Você tem na tua mão o livro da vida? Ah, se a loja não te servir, pega e vai comprar em outra. Foi isso que o Senhor Jesus ensinou, irmão? Ele disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei ele fora. E você lança todo mundo fora. E ainda tem a competência de entrar nos canais daqueles que pregam só o evangelho para fazer críticas. Críticas malignas. Não críticas construtivas. Porque críticas construtivas sempre são benéficas. No meu canal já entrou irmãos da congregação fazendo críticas que eu realmente abaixei a cabeça e falei: está certo. Eu vou mudar, vou apagar esse vídeo aqui porque está certo. Foi uma crítica construtiva. Agora com maldade, com gozação, irmão, fazendo pouco caso, rindo, fazendo zombando da palavra que a gente pregou só porque não estou na tua instituição, quer dizer que a tua instituição é a única no mundo que vai salvar, irmão? Será que você não pensa que nós somos 7 bilhões de pessoas no planeta Terra? Você vem aqui na Europa, só tem brasileiro na tua instituição. Você vai lá na Itália, você vai ver muitas igrejas que usam o véu, saúdam com ósculo, como você tem costume, e diz que isso é doutrina para a salvação, que não é, mas eles adotaram essa doutrina, louvado seja Deus. E eu conheci várias igrejas lá que usam a mesma doutrina e que pregam Jesus Cristo da mesma forma. Eles vão tudo para o inferno só porque não tem o nome da tua igreja, irmão. Irmão, abre os teus olhos. Deixa de ser ignorante, irmão. É dura essa palavra, mas quem sabe por ela Deus vai fazer uma obra na tua vida. Deixa de bater nos pequenininhos. Deixa de querer derrubar canais de críticos, irmãos. Porque aqueles que são críticos fazem isso para o bem de você. Você deveria de analisar, fazer uma reunião com eles, chamar eles em particular, não para bater neles, não para mandar eles calar a boca, como muita gente tem costume, porque eu já vi em reunião, irmão, porque Deus visitou a igreja, acabou a reunião, o pobre do ancião que estava atendendo o culto não tinha culpa, que Deus selou não sei quantas almas com a promessa, e quando acabou foi todo mundo lá para cima, e o ancião mais antigo daquela região chamou e disse assim: parecia uma tropa de cavalo dentro da igreja. Falou desse jeito, e eu estava lá e eu ouvi, irmão. Eu não sou nenhum mentiroso, porque Deus visitou a igreja, chamou todo mundo de cavalo, sabia, irmandade? Ele falou isso, porque o Espírito Santo tomou a igreja e mandou o ancião sentar. E olha, irmão, eu fiquei com pena dele, viu? Porque ele apanhou tanto, sendo um senhor de idade. Falaram que ele não tinha vergonha, que ele tinha que dar exemplo. Eu não aguentaria, porque eu me levantaria na hora e ia repudiar aquele ato. Não que eu sou bravo, irmão. É porque Deus me deu ousadia pelo Espírito Santo para falar a verdade. Onde doer, onde arder. Você pode falar o que você quiser de mim, irmão. Eu não estou aqui para pregar o mal, mas estou aqui para dizer para você: desperta enquanto há tempo. O Senhor Jesus vem vindo, hein? E se você não se reconciliar com Ele e não buscar a alma que você jogou fora, você vai ter que dar conta daquela alma. É isso que o Senhor está dizendo. Caros irmãos e também irmãs da CCB e de outras denominações, se por causa de você tem uma alma que está chorando, vá atrás dela. Porque senão o Senhor vai pedir conta. Porque assim como você quer que os homens vos façam, fazei vós também. Você não quer ser criticado? Deixe de criticar. Entendeu o que Deus está falando com você? Guarde na tua palavra, guarde no teu coração esta palavra. Sei que você não vai gostar, mas aqui eu estou falando de Jesus Cristo repreendendo os cambistas que vendem nas portas dos seus monumentos que são feitos pela sua inteligência humana, dogmas de raiva, de revolta contra aqueles que são até de outra denominação. Então vocês precisam ouvir a verdade, e a verdade é essa: só Jesus Cristo salva.
Só Ele perdoa. E eu peço a Deus que tenha misericórdia de cada um de vocês, como eu também quero ter misericórdia que tenha misericórdia de mim. E quero dizer para vocês, você que vai me falar que eu estou revoltado, que eu estou com meu coração cheio de mágoa, você está enganado. Você não conhece o meu coração e não sabe a intenção que eu gravei esse vídeo. Eu fiz esse vídeo para dizer para você despertar antes que seja tarde. Eu não estou mandando você sair da instituição que você está. Jamais faria uma coisa dessa. Se eu quisesse fazer isso, eu estaria na minha cidade, da onde eu vim, e abriria lá, faria um movimento, porque só da minha cidade eu tenho vários e vários irmãos que estão reclamando, ligando para mim constantemente. Muitos, e não é pouco, tá, irmão? Não é pouco. Muitos até pedindo para mim voltar e para mim fazer reunião com eles. Mas eu não vou justamente por causa disso. Estou muito bem aqui na Europa. Graças a Deus. Com a minha esposa. Certo, irmãos? Que é minha companheira. E se vocês quiserem falar o que quiserem, vocês que são críticos da maldade, porque existem os críticos da maldade e os críticos construtivos. Vocês podem falar. Só que todos os críticos da maldade serão bloqueados no meu canal. E quem quiser ficar no meu canal, fique. E quem se achar ofendido, não tem problema. Pela mesma porta que você entrou, você pode sair. Mas, irmão, não fica pensando que a CCB vai salvar você, não. Quem salva é Jesus Cristo. E você, testemunhado, cuidado, hein? Ah, mas Deus faz obra lá, faz milagre. Faz, irmão. Claro, segundo a tua fé, Deus faz milagre. Eu já vi milagre na Assembleia de Deus, já vi milagre na Igreja Batista, já vi milagre no Brasil para Cristo. Já vi milagre em tantas igrejas, eu já vi milagre, irmão. Na congregação, já vi milagre. Mas hoje, irmãos, como eu não estou mais na casa de oração, já vi milagre, um grande milagre lá na casa de oração, na ICP, irmão. Mas como eu não sou da congregação, eu poderia ver um morto ressuscitar. Eles iam dizer que era o diabo, não era Deus. Porque são tão idólatras por essa sigla, irmão, que acabam tomando caminhos diferentes. Não seja um idólatra pelo CNPJ. Continue na congregação. Não estou mandando você sair. Não estou falando mal da congregação. E também não estou cuspindo no prato que eu comi, não. Muita gente fala, está cuspindo no prato que eu comi. Não. O prato não tem nada a ver com a comida. O prato apenas é um prato, irmão. Se não tiver comida, você consegue comer nele? E se a comida tiver cabelo, você come? Irmão, se eu entrar num restaurante e tiver sujeira na comida, eu nunca mais volto lá. Muitos pratos de comida eu comi na congregação, saudáveis, pregadores honestos, pregadores puros, que existem até hoje. Tiro meu chapéu, tem muitos pregadores, mas são todos perseguidos. São todos maltratados, são todos chamados em reunião. Poucos os que não são, porque tem que seguir a cartilha. Se não seguir a cartilha, logo senta. É verdade, vocês sabem que é verdade. Então, irmãos, eu não quero dizer aqui para vocês que tenho raiva ou mágoa, mas não entre nesse meu canal, por favor, para falar alguma coisa, desfazer, zombar, certo, irmão? Porque eu não aceito. Certo, irmão? Não aceito, não vou aceitar. E outra coisa, eu vi um ancião pregando contra Israel, tá? Eu estava no lugar quando ele pregou. Começou a falar dos judeus mal. Eu estava lá. Tá vendo ali em cima? Já falei, a bandeira de Israel. Se eu souber que algum ancião falou alguma coisa referente a Israel, eu vou publicar aqui, irmão. Certo? Porque isso não é certo. Você lê o Salmo 121, só falta você querer agora fazer uma Bíblia na sua gráfica que você está montando lá, o dinheiro que era para você estar atendendo os pobres, e querer tirar o Salmo 121, porque o hino do Inário 5, 121, você já mudou tudo, né? Porque está escrito o nome de Israel. Antissemita. Toma cuidado, hein? Aquele que se levantar contra o povo de Israel também se levanta contra Deus. Vamos orar por eles. Chegará o tempo deles e haverá livramento para eles. E eu tiro o chapéu para esse povo, irmão. Embora eles ainda não creram, muitos não creram, muitos, mas tem muitos que creem. E eu tenho eles no meu coração. Todos eles, até aqueles que não creram, porque esses que não creram porque não chegou a hora. Porque se eles crescem, eles seriam mais crentes do que nós. Em Yeshua, que é Jesus. Certo, irmãos? Então fica aqui este vídeo de repúdio. Já ficou um pouco longo,
mas eu creio que vai servir de despertamento para muitos. Deus seja louvado.